Um novo dia nos foi dado pela graça de Deus, e com ele a preciosa oportunidade de buscar sua presença e renovar nossa fé. Antes de começarmos a oração, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados na palavra de Deus que está em Mateus 14, 28, 29, que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa passagem poderosa nos lembra que a fé genuína nos convida a sair da segurança do que é familiar e caminhar em direção à voz do nosso Salvador, mesmo quando tudo ao redor parece impossível. Quantas vezes enfrentamos situações em que tudo o que temos é a voz de Deus nos chamando? Nessas horas, somos desafiados a confiar, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo com as águas agitadas. Que esta oração seja uma ponte entre você e o sobrenatural de Deus. Que ela renove sua coragem para dar passos ousados, mesmo em meio às tempestades da vida. Agora respire fundo, concentre-se na presença do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua voz que acalma tempestades. Tu és o Deus que não muda, que não falha, que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Hoje eu me aproximo com um clamor no coração. Ensina-me a ouvir a Tua voz no meio da tormenta e a ter fé para sair do barco. Assim como Pedro viu o Teu filho caminhando sobre as águas e ousou pedir: Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Assim também, Pai, eu me apresento com um coração desejoso de viver o sobrenatural, mas também cheio de dúvidas e temores, porque tantas vezes me vejo preso dentro do barco da zona de conforto, da lógica humana, do medo, da insegurança, do controle. Mas a Tua voz, Senhor, ela me chama, ela rompe os limites da razão e me convida para viver algo que os meus olhos jamais viram. Senhor Jesus, fala comigo, que não seja o vento da minha emoção, que não seja a tempestade dos meus sentimentos, que não seja a confusão da minha mente, mas que seja a Tua doce e poderosa voz que me chama. E se Tu me chamares, então me dá fé. Fé para colocar os pés sobre o impossível. Fé para caminhar sobre aquilo que deveria me afundar. Fé para viver o que só pode ser vivido na dependência total de Ti. Assim como a Tua palavra diz em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu te peço essa fé, Senhor. Não uma fé baseada em resultados visíveis, mas uma fé firme na Tua promessa. Uma fé que me faz andar por obediência e não por conveniência. Uma fé que me faz enxergar Tua mão, mesmo quando a neblina encobre o horizonte. Pai, fortalece o meu coração para não permanecer paralisado no barco. O barco parece seguro, mas não foi feito para conter o Teu chamado. O barco representa aquilo que posso controlar, mas Tu me chamas para o incerto, Tu me chamas para o milagre. Tu me chamas para fora, para além do que conheço, para o território da fé. Dá-me discernimento para reconhecer Tua voz entre tantas vozes. Que eu não me mova por impulsos humanos, mas por direção divina. Que eu não ande pelas ondas da emoção, mas pela firmeza do Teu chamado. Se for a Tua voz, Senhor, então confirma no meu espírito. E quando confirmares, dá-me coragem para obedecer, ainda que meus pés tremam. E quando eu der o passo de fé, sustenta-me, Senhor, porque Tu conheces a minha fragilidade. Tu sabes que sou pó. Tu sabes que mesmo no meio do milagre, meu coração ainda pode vacilar. Pedro andou sobre as águas, mas quando olhou o vento teve medo e começou a afundar. Quantas vezes eu também começo a afundar quando tiro os olhos de Ti? Mas Tua palavra diz em Mateus 14:31,
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ah, Senhor, obrigado por ser o Deus do imediatamente. Obrigado por não me deixar afundar nas minhas dúvidas. Obrigada por me levantar sempre que minha fé falha, que cada passo que eu der sobre as águas, mesmo tremendo, seja sustentado por Ti. Eu te peço, Pai, por cada pessoa que ora comigo agora e que está em um momento de decisão, onde tudo parece instável, onde o barco balança, mas a Tua voz chama. Que essa pessoa receba clareza espiritual para ouvir o Teu chamado e ousadia para responder com obediência. Que ela saiba que o lugar mais seguro do mundo é onde o Senhor está, mesmo que seja sobre as águas. Dá-nos fé, Pai. Fé que rompe as barreiras do medo. Fé que não depende de circunstâncias. Fé que caminha com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz em Hebreus 12:2, fé que transforma impossibilidades em testemunhos. Fé que nos tira do controle e nos coloca na dependência total do Teu Espírito. Senhor, se for a Tua voz, chama-nos para fora do barco, e quando chamardes, nos dá fé para caminhar, mesmo que o vento sopre, mesmo que os pés tremam, mesmo que o coração duvide, porque a Tua voz sustenta, a Tua mão segura e o Teu amor nunca falha. E quando andarmos sobre o impossível, que o nosso testemunho glorifique o Teu nome. Que todos vejam que não foi nossa força nem nossa capacidade, mas o poder do Teu chamado que nos sustentou. Que cada passo sobre as águas aponte para a fidelidade do nosso Deus. Pai amado, reconhecendo que muitas vezes tenho sido dominado pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade. Sei que Tu me chamas para viver o sobrenatural, mas tantas vezes eu hesito, me agarro ao que é seguro, me escondo dentro do barco e ignoro a Tua voz que me convida a viver algo maior. Pai, eu confesso as vezes em que ouvi Tua voz, mas resisti. Quando o Teu Espírito me impulsionou, mas eu recuei. Quando a fé foi vencida pelo medo e a confiança foi sufocada pela insegurança. Eu confesso, Senhor, que ainda há dentro de mim um coração que muitas vezes duvida, que vacila, que se deixa levar pelas circunstâncias e esquece de quem Tu és. Quantas vezes, Senhor, eu duvidei do Teu cuidado. Quantas vezes escolhi me apoiar na lógica humana, no que eu podia ver e controlar, em vez de descansar na promessa da Tua palavra? Quantas vezes olhei para as ondas ao invés de manter meus olhos fixos em Ti? Quantas vezes murmurei diante da dificuldade, questionei Teus caminhos ou simplesmente desisti antes mesmo de tentar? Pai, eu me arrependo. Me arrependo por não confiar plenamente em Ti. Me arrependo por não me lançar em obediência ao Teu chamado. Me arrependo pelas vezes em que priorizei minha vontade, meus planos, minhas expectativas, ao invés de esperar pela Tua direção. Me arrependo por não Te buscar com mais intensidade, por me distrair com as vozes do mundo, por dar mais ouvidos às tempestades do que ao Teu sussurro. Senhor, como Davi orou em Salmos 51:10, eu também clamo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Purifica-me, Senhor, lava-me com o Teu sangue, renova a minha mente, transforma o meu interior. Eu quero ser sensível à Tua voz e pronto para obedecer, mesmo quando não entendo, mesmo quando o mar está revolto, mesmo quando tudo parece contrário. Recebe, ó Deus, os fardos que tenho carregado. Eu os coloco agora diante do Teu altar. A ansiedade, o medo do futuro, o peso da dúvida, os traumas do passado, os erros cometidos. Eu entrego a Ti, Senhor, as minhas limitações e o meu orgulho. Tudo aquilo que tem me impedido de sair do barco e caminhar em direção ao Teu chamado, eu Te entrego agora.
Tua palavra diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E com base nessa verdade, eu recebo o Teu perdão, Senhor. Eu descanso na Tua graça. Eu me rendo ao Teu amor, que me acolhe mesmo quando falho, que me restaura mesmo quando caio, que me chama de volta mesmo quando me afastei. Renova em mim a chama da fé. Dá-me um coração quebrantado, moldável, obediente. Um coração que não tema sair do barco quando ouvir a Tua voz. Um coração que Te ama acima de tudo e que confia no Teu plano, mesmo quando ele não faz sentido aos olhos humanos. Obrigado, Senhor, por não me rejeitar nas minhas fraquezas. Obrigado por me acolher de volta cada vez que eu me arrependo sinceramente. Obrigado por me dar novas oportunidades, que o Teu Espírito me fortaleça a cada dia e que eu caminhe não pela vista, mas pela fé. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti não apenas por nós, mas também por aqueles que amamos, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que sofrem em silêncio, por todos que, assim como Pedro, estão em meio a um mar revolto, sem forças para sair do barco, precisando ouvir Tua voz que acalma, chama e restaura. Pai, intercedemos pela família e pelos amigos. Que o Teu amor seja derramado sobre cada lar. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada ambiente, trazendo paz, união, restauração e perdão. Oramos para que cada membro da nossa família seja alcançados pela Tua graça. Que haja reconciliação onde há divisão, que haja cura onde há feridas emocionais, que haja alegria onde o desânimo se instalou. Que eles possam ouvir a Tua voz e sair do barco do medo, da incredulidade, das feridas do passado e caminhar rumo à plenitude que o Senhor tem para eles. Senhor, também colocamos diante de Ti os relacionamentos. Casamentos em crise, pais e filhos distantes. Tu és o Deus da restauração. Toca, Senhor, nas emoções, no orgulho, nas mágoas e traz cura. Dá sabedoria para perdoar, humildade para pedir perdão e amor para recomeçar. Que cada relacionamento seja firmado na rocha que é Cristo e que o Teu nome seja glorificado através das alianças restauradas. Pai amado, oro com todo o meu coração por aqueles que estão presos em vícios. Homens e mulheres que têm lutado contra dependências, que se sentem acorrentados por hábitos que destroem o corpo e a alma. Senhor, liberta-os. Tu és o Deus que quebra cadeias. Assim como fizeste com Lázaro, chama-os pelo nome para fora da sepultura. Que eles ouçam Tua voz e saiam do barco da escravidão, para caminhar na liberdade do Teu Espírito. Restaura, Senhor, a identidade daqueles que se perderam. Traz de volta a dignidade, o propósito, a vida. Intercedo também pelos que estão enfermos, Senhor. Aqueles que enfrentam doenças no corpo, dores crônicas, diagnósticos difíceis, tratamentos dolorosos. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Estende Tua mão poderosa agora, toca onde os remédios não alcançam, onde a medicina já não tem esperança. Que cada célula, cada órgão, cada sistema funcione em perfeita ordem, de acordo com a Tua criação. Que haja testemunhos de cura, milagres que glorifiquem o Teu nome e que a fé daqueles que sofrem seja renovada em Ti. Senhor Jesus, não me esqueço dos que estão aflitos emocionalmente e espiritualmente. Aqueles que sofrem em silêncio com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tristeza profunda, vazio na alma. Senhor, entra no mais profundo do coração. Dissipa toda a escuridão com a luz da Tua presença. Que o Teu amor envolva como um abraço acolhedor, trazendo consolo, cura e paz. Restaura os sonhos, devolve o brilho nos olhos, renova a esperança e o propósito. Oro também, Senhor, por aqueles que estão vivendo luto, aqueles que perderam entes queridos, que estão atravessando o vale da dor. Sê o consolo, Senhor.
A tua palavra diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Abraça com teu amor, enxuga cada lágrima e mostra que a morte não tem a última palavra. Tua vida, Jesus, nos garante esperança até mesmo diante da perda. Também oro pelas nações da terra, Senhor. O mundo clama por paz. Conflitos, guerras, fome, injustiça, perseguição. Que teu reino venha, Senhor. Que haja justiça onde há opressão, liberdade onde há tirania, paz onde há guerra. Fortalece teus servos ao redor do mundo, especialmente os que são perseguidos por causa da fé. Dá coragem, Senhor, que em meio às tribulações eles ouçam a tua voz dizendo: vem, e caminhem com ousadia sobre as águas em direção à tua vontade. Senhor, intercedo por aqueles que precisam de descanso, alívio, renovação, corações cansados, almas sobrecarregadas, mentes exaustas. Dá descanso aos que têm lutado sozinhos. Renova as forças como as da águia. Que o teu espírito traga alívio e restauração. Que o som da tua voz, suave e poderosa, diga aos corações abatidos: sou eu, não tenham medo. Senhor amado e fiel, reconhecemos que todas as coisas boas vêm das tuas mãos. Tu és o Deus da provisão, o dono do ouro e da prata, e nada escapa ao teu olhar. Tu vês cada necessidade, cada conta não paga, cada sonho engavetado por falta de recursos, cada lágrima derramada no silêncio de quem sente o peso das responsabilidades financeiras. Pai, também nos colocamos na tua presença para orar por nossa vida financeira. Senhor, sabemos que a área financeira é uma das que mais aflige o coração do teu povo. Muitos vivem presos em ciclos de escassez, dívidas e ansiedade. Por isso, te pedimos, derrama a sabedoria do alto para administrar com fidelidade tudo o que o Senhor nos confiou. Ensina-nos a sermos bons mordomos, a gastar com prudência, a economizar com sabedoria e a viver com contentamento. Ajuda-nos, Pai, a não sermos dominados pelo consumismo nem pelas pressões do mundo, mas a confiar na tua provisão diária. Dá-nos um coração generoso e grato, capaz de compartilhar mesmo na escassez, confiando que o Senhor nunca nos desamparará. Ensina-nos o segredo de viver felizes, tanto na fartura quanto na necessidade, assim como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Deus de promessas, também entregamos nas tuas mãos o nosso trabalho e nossa carreira profissional. Oro por aqueles que estão empregados, mas enfrentam pressões, cobranças, sobrecargas e até injustiças. Dá forças para continuar, sabedoria para lidar com os desafios e graça para serem luz naquele ambiente. Senhor, abre as portas para crescimento, desenvolvimento de habilidades, promoções e reconhecimento justo. Oro também por aqueles que estão desempregados ou buscando uma recolocação. Senhor, quantas noites mal dormidas, quantos currículos enviados sem resposta, quantas orações feitas em silêncio, mas Tu és aquele que abre portas onde ninguém mais pode abrir. Clamamos, Deus, por portas de emprego abençoadas, por conexões divinas, por entrevistas com favor, por ofertas de trabalho que tragam dignidade, paz e sustento. Senhor, também apresento diante de Ti todos aqueles que são empreendedores, donos de negócios e autônomos. Tantas vezes eles enfrentam inseguranças, altos e baixos, desafios de gestão, concorrência desleal e falta de apoio. Mas Tu és Deus de estratégia, Deus que capacita e orienta. Dá direção clara, sabedoria para tomar decisões éticas e sustentáveis, discernimento para identificar oportunidades e humildade para ajustar o que precisa ser corrigido. Senhor, prospera esses negócios conforme a Tua vontade, que eles sejam fontes de bênçãos,
não só para os donos, mas também para os clientes, colaboradores e para a sociedade. Que os empreendedores cristãos sejam exemplo de honestidade, excelência e fé, que mesmo quando tudo parecer incerto, tenham coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas da confiança em Ti. Como em Mateus 14:29, que eles escutem a Tua voz clara e firme dizendo: venha, e que ao darem o passo, vejam o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Senhor, também te pedimos por sabedoria espiritual na área financeira. Não queremos apenas ter dinheiro, queremos viver com integridade, gratidão e propósito. Que nossas finanças reflitam nosso amor por Ti. Que não sejamos dominados pela ganância ou pela preocupação, mas guiados por princípios do reino. Ensina-nos a sermos generosos, a honrar ao Senhor com os nossos bens, como diz em Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E que, em obediência, experimentemos o milagre da provisão abundante, não para nos vangloriarmos, mas para compartilharmos. Senhor, também entregamos diante de Ti nossos sonhos profissionais e projetos futuros. Muitos carregam no coração o desejo de crescer, mudar de área, estudar, abrir uma empresa ou alcançar algo novo, mas por medo, insegurança ou limitações financeiras, permanecem paralisados. Senhor, se for a Tua voz nos chamando, dá-nos coragem para dar o primeiro passo. Supre o necessário, envia recursos, pessoas e ideias que venham do alto. Que cada decisão profissional e financeira esteja alinhada com Tua vontade. Que não tomemos atitudes por impulso ou medo, mas com base na oração e na paz do Teu Espírito. Que a Tua direção seja clara e que o nosso coração esteja sensível para obedecer, mesmo quando o caminho parecer incerto. Pai, queremos Te agradecer, porque mesmo antes de vermos a resposta, confiamos que o Senhor já está agindo. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida financeira. Tu sabes onde precisamos de milagre, e por isso já Te louvamos por tudo o que vais fazer. Senhor Jesus, com fé renovada e o coração firme em Tuas promessas, declaramos a Tua verdade sobre nossas vidas. Não permitiremos que as circunstâncias nos definam. Não deixaremos que os ventos e as tempestades ao redor calem a Tua voz em nós. Se és Tu, Senhor, que nos chama para fora do barco, então nós iremos. Mesmo que os nossos pés tremam, caminharemos sobre as águas, pois sei que Tu estás conosco. Declaro com toda a fé que meu Deus é fiel, fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Fiel para sustentar minha vida mesmo quando tudo parece instável. Como está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Creio que se o Senhor disser venha, então eu posso andar sobre o impossível. Eu posso confiar, ainda que não veja. Posso avançar, mesmo sem ter todas as respostas. Posso sonhar, ainda que tudo pareça contrário, porque a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E se for a Tua palavra que me guia, não temerei. Declaro que não sou mais escravo do medo, da dúvida, da insegurança. Eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro das Suas promessas, como está escrito em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Hoje eu escolho crer, mesmo diante das impossibilidades. Escolho declarar em alta voz que em Cristo sou mais que vencedor. Nenhuma batalha é maior do que o Deus que luta por mim. Nenhuma porta fechada é maior do que o Deus que abre caminhos. Nenhuma tempestade é mais poderosa do que a Tua palavra que acalma o mar. Senhor, eu declaro que os Teus planos para a minha vida são maiores do que os meus. Mesmo quando não entendo, confio. Mesmo quando não vejo,
creio, pois a tua palavra em Jeremias 29:11 me garante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Declaro que vou permanecer firme, mesmo no meio das adversidades. Não voltarei atrás, não me deixarei levar pelos ventos da dúvida, mas manterei meus olhos fixos em Ti, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Declaro que meu sustento vem do céu, minha direção vem do Senhor, e meu coração está ancorado em Ti. Ainda que tudo ao redor diga não, eu espero pelo Teu sim. Ainda que o barco balance, minha fé permanece, pois sei em quem tenho crido. Senhor Jesus, ouça a nossa oração. Em tudo o que oramos até aqui, reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Declaramos com humildade e reverência que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo podemos todas as coisas, e por isso Te agradecemos. Porque mesmo quando sentimos medo, a Tua voz nos alcança. Mesmo quando tudo parece incerto, o Teu chamado nos firma. Hoje, encerramos esta oração com a certeza de que Tu nos ouves. Com a convicção de que, ao clamarmos por fé para caminhar sobre o impossível, Tu já estás agindo. Talvez ainda não vejamos o milagre completo, mas já sentimos a Tua presença nos convidando a confiar. Senhor, eu oro para que a paz do Teu Espírito preencha agora cada mente aflita, cada coração angustiado, cada pessoa que, assim como Pedro, quer ir ao Teu encontro mesmo em meio ao vento forte. Que eles saibam que, ainda que afundem, o Senhor estará lá para levantá-los. Que essa oração tenha acendido uma chama viva dentro de cada coração. Que ela tenha renovado sonhos, fé, coragem e esperança. E que o impossível não seja mais uma barreira, mas um convite à fé. Senhor, que nenhum filho Teu permaneça estagnado no barco da dúvida, da insegurança, do medo. Que hoje seja o dia em que ousamos dar o primeiro passo. Que hoje seja o dia em que confiamos mais na Tua voz do que nas ondas que rugem ao redor. Abençoa, Senhor, cada vida que se uniu a esta oração. Que eles sejam como árvores firmadas junto ao ribeiro, que não murcham quando chega o calor, e que no tempo certo dão fruto. Que tenham alegria mesmo em tempos difíceis. Que tenham fé mesmo nas incertezas. Que tenham ousadia mesmo nos ventos contrários. E se porventura a caminhada se tornar difícil, que se lembrem, Tu és o Deus que caminha sobre as águas. Tu és o Deus que acalma a tempestade. Tu és o Deus que chama, sustenta e nunca falha. Senhor Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, pois é o melhor lugar onde podemos estar. Obrigado porque Tua graça nos basta e Tua fidelidade é eterna. Que cada oração aqui feita suba como um incenso suave ao Teu trono e que a resposta venha no Teu tempo, que é sempre perfeito. E assim, com gratidão no coração, encerramos esta oração com a certeza de que o melhor ainda está por vir, pois Tu és o nosso Deus e em Ti está toda a nossa esperança. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. Declare junto comigo que você está pronto para sair do barco, se for a voz do Senhor que te chama. Compartilhe também nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar com você, interceder pelas suas lutas e celebrar os milagres que Deus está realizando na sua vida. A sua história importa, a sua caminhada de fé é valiosa. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber todas as próximas orações, palavras de fé e mensagens que vão edificar sua vida. Este espaço
É uma comunidade de oração, de fé viva, de filhos e filhas que caminham com Deus, mesmo sobre as águas do impossível. Se esta oração falou profundamente com a sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Leve essa palavra de fé para mais corações. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Que o Senhor te fortaleça em cada passo, que você tenha a ousadia de sair do barco e a fé para caminhar. Que o céu te surpreenda com milagres inesperados. E nunca se esqueça, se for a voz do Senhor, você pode ir, porque Ele te sustenta. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a próxima oração, em nome de Jesus. Amém.